Olá, estamos aqui hoje na Fazenda Pontal, uma das propriedades do grupo JP Agropecuária. Estou aqui hoje com o seu Zé Duran, com o Zé Leandro e queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a história da Fazenda Pontal. Vocês chegaram aqui, idos da década de 90 e nesses 90, 2000, nós estamos aí já com 20 e poucos anos, 30 anos de Mato Grosso. Como é que foi esse processo, Zé? Como é que foi começar isso aqui na década de 90? Como é, né? Conta um pouquinho pra gente como foi essa caminhada. O meu nome é José Pérez Duran, sou pai de José Leandro. Na verdade, a gente começou aqui no Mato Grosso, iniciamos os trabalhos aqui em 1978, com a Fazenda Flor da Serra. E ao passar dos anos, aí nós adquirimos aqui a Fazenda Pontal, foi em 1994. E nesse período nós não trabalhávamos na propriedade, quem administrava aqui era um grande amigo nosso que faleceu, chamado Divino, e ele tocava as duas propriedades de uma forma primária, né, de uma forma tradicional na época. Aí o Zé Leandro se formou na agronomia, em 2000, 2001, veio para cá. Ele queria vir para cá e veio. E aí começou a fazer uma transformação, começou a priorizar as pastagens que estavam muito ruins, né, na época, e começou a parte genética, e começou a fazer uma transformação na propriedade, melhorando ela dia a dia, e agregando os parceiros, agregando as pessoas que poderiam ajudá-lo a crescer, desenvolver, a fazer uma programação, a fazer um estudo, o que nós queríamos dentro da propriedade e o que ele planejava, e foi desenvolvendo com parcerias que ele foi agregando para melhorar o trabalho da propriedade. Certo, mas quando a gente volta para a década de 90 um pouquinho, vamos começar lá do comecinho. Qual que era o plano lá atrás? Era uma fazenda, você já tinha alguma experiência com pecuária, mas era uma fazenda ainda muito extensiva. O senhor é capaz de descrever para nós um pouco assim da tecnologia que era usada, sal branco, sal mineral, como era isso lá de 90 para a chegada de 2000? Na verdade, Bruno, nós não somos tradicionais na pecuária e nem agricultura. Na verdade, o desenvolvimento da propriedade, ela foi vindo com a experiência que fomos adquirindo aqui mesmo, o dia a dia. Nós não temos tradição, eu não sou... sou proprietário rural, mas não sou nenhum estudioso do ramo, da atividade. Então, mais curioso do que profissional na atividade. E o Zé Leandro também, ele veio para cá com o estudo que ele tinha e foi desenvolvendo de acordo com o trabalho dele, mas ele tinha uma visão de melhora. E na época que ele veio para cá, nada valorizava, né? Não tinha valor. A pecuária não tinha valor, terra baratíssima, não tinha valor, mas a gente sempre ficou falando, filho, vamos produzir. Então, e é o que ele fez. Ele foi produzindo de acordo com o que tinha na mão na época, né? Porque nós não tínhamos dinheiro para investir aqui de fora. Então o dinheiro saiu daqui de dentro, do trabalho daqui de dentro. Então é muito difícil fazer isso, não é fácil. Então uma expectativa de construir um sistema, de construir uma fazenda com o que ela gerava, com o que ela era capaz de produzir, né? Exatamente. E aí nesse cenário que você chega, Zé, 2000, 2000 e pouco, uma fazenda já aberta, mas uma fazenda com algum nível de degradação, precisamos de reforma de pasto, uma identificação rápida de que isso custaria caro para ser feito. Como é que é isso na sua cabeça lá no início dos anos 2000? É engraçado porque nós vimos passar férias aqui, né? A gente não vinha a trabalho. Então quando você vai passar férias, você vai andar a cavalo, você vai se divertir. Né? E fazer essa diversão virar realidade foi um maior obstáculo que a gente percebeu quando a gente entrou para a fazenda, né? Porque, como meu pai comentou, quando eu mudei para cá em 2000, né, para Pontal, a gente, além de não ter infraestrutura, nós não tínhamos produtos onde eu poderia agregar valor. Se você quisesse arrendar, ninguém queria arrendar. Se você quisesse produzir bezerro, assim, vamos falar que o custo era alto, você viria mais que mais barato que o custo.
Então nada, você não via saída para a atividade, né? E como meu pai sempre frisou, falou assim, independente de qualquer situação de preços, nós temos que produzir o máximo possível com o que nós tínhamos. Só que na hora que você começa a produzir, você esbarrafa na estrutura. Né? Você queria fazer um manejo de pasto, mas não tinha cerca. Você queria fazer, às vezes, uma sessão de monta, né? E às vezes não tinha pessoas para que nos desse uma assessoria, uma consultoria ou um norte para falar por onde começávamos, né? Inclusive um lugar recém-aberto, né? Porque o norte do Mato Grosso, nesse tempo que nós estamos conversando aí, do 90, 2000, se conhecia pouco da região. O tempo passa muito rápido, né? Mas para a gente ir daqui para Flor da Serra, que eram 110 quilômetros, você gastava meio-dia para ir, meio-dia para voltar, né? E eu lembro quando eu casei em 2006, eu demorava 6 horas, 7 horas para ir daqui a Sinop, né? Você ia embarcar um gado, o gado ia embarcar de manhã, só ia chegar de tardezinha no frigorífico. Então, pelo trabalho que foi feito, né, a gente tentou desenvolver uma metodologia de trabalho, né? Então, a gente não deixou escapar do que a gente mais gostava, que era de cria. Então, assim, facilitou como se estruturar um projeto. Então, a cria foi indiscutível, né? Bem que a gente discutiu uma época de deixar engorda numa fazenda para facilitar o trabalho, mas a gente priorizou a cria. E a cria, de 20 anos, a gente começou a ter resultado de 5 anos para cá. E aí, construção de uma base genética, que seria a consolidação da base do sistema, vamos dizer assim, né? A busca por um bezerro cada vez mais produtivo, uma fêmea cada vez mais precoce. E aí fomos agraciados, né, de o Ricardo aparecer para fazer toda essa parte de gestão, Josmar, Embrapa, e aí a gente começou a tentar moldar o sistema, como você nos presenteou. Você tem um sistema, tá? A partir do momento que a gente conseguiu enxergar esse sistema, facilitou muito as coisas. Acho que a junção de tecnologias traz para nós a necessidade de enxergar o todo, de montar o sistema pontal, né? Eu acho que é isso que vocês conseguiram nesse último, vamos dizer assim, nesses últimos 10 anos, depois dessa primeira etapa, que foi entender o local, entender as limitações. E é engraçado, Bruno, que, assim, que o sistema existia, só que a gente não enxergava o sistema, né? Exato. A gente vinha fazendo coisas que a gente fazia há 7 anos atrás, a gente tenta fazer melhor hoje, né? Mas ele já era existente, só que a gente não enxergava isso, né? Quando você olha a propriedade de cima, né? Quando a gente tenta enxergar todos esses componentes que aqui dentro estão, e como vocês ao longo desses 20 anos aí, vamos dizer de maneira mais intensiva nos últimos 10, foram encaixando, né, a IATF, a integração lavoura-pecuária. A gente está falando aqui de uma fazenda que começou a plantar em 2004, 2003, 2004, né, com produtividade lá na casa de 40 sacas, e isso vem hoje fechando aí 64, 65 sacas por hectare. E tudo isso vem se unindo na montagem de um sistema de produção, que a gente hoje tem inclusive dificuldade de dar um nome para isso, né? Porque tem cria, recria, terminação, o confinamento entra como uma estratégia muito clara, existe uma venda de bezerros, mas a busca por um bezerro cada vez melhor obrigou a entrar numa recria produtiva, rentável, que faz com que o sistema tenha uma flexibilidade muito grande e uma capacidade hoje de gerar cada vez mais produtos. Assim, é engraçado, quando a gente começou a mexer com cria, a gente não nos presenteava pelos melhores bezerros, né? A gente acabava comercializando. E aí começou na região a adquirir uma cultura e vender bezerros por quilo, né? E a fazenda se sentiu obrigado a ficar com a cabeceira, né? Quando a gente vende bezerro por quilo, a fazenda fica com a cabeceira porque a pessoa não quer levar, fica valorizado, tem um valor agregado alto. Fica caro, né? E aí quando a gente vendia na perna, a fazenda ficava com refúgio. E quando a gente vende por quilo, a gente fica com a cabeceira. Mas a gente só aceitou a recria engorda dessa cabeceira desde que ela morresse no mesmo ano. Porque a nossa metodologia é aumentar cada vez mais a cria. Então a gente fala assim, vai mexer com recria engorda, mas não vamos ocupar o espaço das vacas. Não vamos diminuir vacas, não vamos diminuir o nosso plantel, nem as matrizes para fazer recria de macho. Entendeu? E aí nesse esses machos só vêm aumentando. Vem cada vez mais dentro da fazenda. Mas é nesse cenário também que a lavoura traz um grande suporte. Por isso daí que a gente vai usar os 90 dias para recriar na área de integração. Então nós estamos falando da entrada
de soja numa parte do sistema, que aperta um pouco da fazenda hoje no período das águas, vamos dizer assim, do ponto de vista da pecuária. De 35% a 38% hoje da abertura da fazenda vai para a agricultura. Pronto, durante a estação chuvosa. Então, aperta um pouco isso, passa a fazer uma pecuária em pasto permanente de maneira cada vez mais intensiva, e na estação seca volta esses 35%, 38% da área para compor pastos de integração. Se a gente não intensificasse, Bruno, nós não conseguiríamos fechar a conta de uma adubação de pastagem, de um rotacionado, né? Então, assim, o que fez nós intensificarmos foi justamente o que nós investimos e o reinvestimento na propriedade. Para a gente reinvestir, a gente precisa aumentar a lotação, né? A gente aprende muito com o Josmar que a conta tem que ser global, né? Tem pastos aí produzindo 25, 26 arrobas, pastos produzindo 7, 8 arrobas, né? Então a gente intensifica mais onde pode mais, né? Para ter um retorno mais rápido. E onde os pastos começam a diminuir produção, e se ele der logística para entrar para a soja, né? Para ser reformado com soja, ele vai ser reformado com soja. Aí vem outra tecnologia, que é fazer levantamento do número do pasto, né? Entender mais o que se produz. E aí, com os números, Bruno, independente se ele é positivo ou negativo, ele dá uma estrutura de raciocínio, né? Quando a gente tem os números de cada talhão, de cada pasto, né? Os números de cada geração de animais que aqui nasceu, isso vem trazendo para vocês hoje uma leitura muito bacana do crescimento, né? Um incremento aí de 50% no rebanho nesses últimos 6, 7 anos, um incremento de desempenho animal em todas essas categorias. O sistema Pontal hoje faz novilhas precoces inseminadas com 13, 14 meses, a gente colocando um bezerro aí com 2 anos, né? Uma vaca entregando um bezerro com 2 anos nesse processo. Então, há uma evolução pautada em tecnologias, mas tecnologias agregadas e interconectadas. Eu acho que esse é um grande ponto desse sistema. Tecnologias palpáveis, sabe, Bruno? Porque tem tecnologias que a gente começa a observar que está muito distante, às vezes, da realidade, né? E quando a gente começou a observar que a gente tinha... a gente traçou um projeto com o Ricardo, com parceiros de 5 anos para aumentar o plantel. E nesse projeto estava a trazer o gene de precocidade. Fomos a Tulipa, buscamos esse gene, trouxemos, fizemos comparação com o gado que nós já tínhamos, com 100 cabeças, sabe? Começamos sempre aprendendo. E estamos, acho que, para os 5º, 6º ano de precoce e aprendendo, né? Então, assim, é uma tecnologia que você tem que ter e adquirir know-how. Porque o problema não é fazer a precoce, o problema é a secundípera, que ela é uma primípara precoce, né? Então você precisa de pasta, você precisa de uma nutrição diferenciada. Então não é entrar no modismo da situação. Eu gosto de dizer que cada sistema é único, é singular, né? E que a gente deve usar dos exemplos para que em cada exemplo a gente tire aquele melhor e adeque à sua propriedade. Porque se a gente pegar, apontar hoje e mudar de dono, as tomadas de decisão já vão ser diferentes. O ambiente é o mesmo, o rebanho é o mesmo, os pastos serão os mesmos, mas a tomada de decisão já vai ser diferente. Então, a busca por tecnologias aqui, para mim fica muito claro de que elas vêm sempre para se encaixar num projeto de longo prazo, né? Vocês falam muito em resultado programado, eu acho que isso é uma coisa que caracteriza de maneira muito forte o sistema Pontal. Vocês não buscam a tecnologia porque ela apareceu. Vocês buscam a tecnologia porque ela se adequa para aquele sistema e ela tem um resultado a entregar. E dos anos para cá, uma das melhores coisas que foi programada foi essa rotatividade de pasto degradado para soja. Certo. E você volta para pasto sem investir tanto em adubagem, em calcário, porque a soja já deixa esse resíduo lá. A soja ajudando a construir fertilidade de solo em outras áreas da fazenda. Isso foi uma coisa muito boa. Você aumenta a rotatividade disso aí, trocando às vezes soja por pasto e vice-versa, e você faz uma economia muito grande e um resultado excelente na pastagem. Seu Zé, eu gosto de dizer para as pessoas que a gente precisa mudar um pouco dessa imagem do pecuarista, né? Que a gente tem que construir cada vez mais essa interface, especialmente com o público urbano, com o pessoal que nem sempre está de botina e dentro da fazenda. Qual que é o sentimento do senhor enquanto cidadão, enquanto brasileiro, produtor de alimentos hoje, quando o senhor olha para a fazenda na década de 90 e quando o senhor olha para o que é feito hoje na Fazenda Pontal? Bruno, primeiramente a gente tem que ter prazer. Se você não tiver prazer,
você não tem continuidade. Então a mudança veio fazer com que você olhasse com os outros olhos a propriedade rural, com certeza. Ter aquele sentimento da necessidade da produção, da necessidade de fazer melhor. A gente fala muito que nos anos de 95, 96, a gente punha a redinha ali naquele, né, ficava, porque não tinha muita mudança, era uma coisa de arroz e feijão e não tinha mudança, né? E essa mudança fez com que nós, como não éramos tradicionais, pecuaristas tradicionais, de relutar a mudança, de não querer mudança, foi mais fácil para nós querer a mudança. Perfeito. Então, assim, essa morte súbita que veio tirar a zona de conforto de todo mundo, né? Eu lembro que a primeira visita que eu fiz com vocês aqui foi isso aí também, final dos anos 2010, 2011, por aí. E era assim um grande desafio naquele momento, né? 10 anos atrás. Aquilo gerou uma necessidade de resposta do pecuarista de maneira geral. Sem a gente saber, porque tradicionalmente a gente nunca sempre olhar, não, o capim tem que bater na canela do boi, para aquela conversa toda. Então a gente priorizava muito isso. Aí você vai vendo que aquilo não estava correto. Então assim, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso. E no caminho tem que estar disposto a ajustar. E aí aquele pasto que estava alto, bonito, começou a dar aquela morte súbita. Quanto melhor o pasto era, mais morte dava. Então eu falei, pô, nós economizamos tanto tempo cuidando desse pasto e vê aí, ó, tem que reformar todo. Então essas coisas é o que a gente começa a pensar, a admirar o trabalho e saiu fora da zona de conforto que a gente tinha. Essa mudança de capim e essas mudanças vieram a gente olhar com os outros olhos a pecuária. Muito bom. E para você, Zé, que chegou aí, achou uma fazenda bem tradicional da região, olhar para trás hoje e ver assim, transformar uma fazenda de cria tradicional numa fazenda que vende soja, que vende bezerro, que produz precoce. Eu falo que a minha vida foi muito mais fácil que a dele, né? Eu cheguei já com 2 propriedades, então assim, era só um trabalho mesmo com um projeto palpável, mas que seria longo o caminho. Existia uma base, existia, né, solo... Existia um porquê, né? Vamos mexer com cria. Mas uma das coisas mais importantes que ele falou, que as 2 propriedades não estavam preparadas para cria. Elas eram propriedades à espera de um projeto, vamos dizer assim. Exatamente. Então você tinha lá a base física, mas a necessidade de alguém que se imbuísse da causa, que comprasse a ideia e dissesse, não, nós vamos transformar o que era um pedaço de terra no Mato Grosso numa fazenda produtiva, num sistema de produção. Exatamente. Aí entra aquela coisa de teoria com a prática, né? Então assim, a Pontal tinha um retiro, né? Sim. Mas você não conseguia pegar uma estação de monta tradicional. Agora em outubro, novembro, você teria maternidade, IATF, vacina, manejo de pastagem, plantio de soja. Assim, a fazenda a gente tentou fazer essas subdivisões. Então assim, hoje nós temos 3, indo para o 4º retiro aqui, na Fornacela temos 2 retiros. Tem dia que nós trabalhamos com 3 currais simultâneos, né? Então você quer mexer com cria, e como tudo que a gente tenta fazer, é tentar ser o melhor, se espelhar em quem é melhor que nós. A gente nunca olhou a pecuária para quem é pior que a gente. A gente não vai aprender nada. A busca pelo exemplo adaptado. E aí você olhava quem era melhor que a gente esbarrava o quê? Essa pessoa, ela vive do ramo, não vive do ramo. Independente se a pessoa vive do ramo ou não vive do ramo, nós temos que buscar pessoas que estão melhor que a gente, para a gente acompanhar e copiar. E aí houve esse choque de investimentos, porque como até então, até eu mudar para cá, nós não vivíamos da propriedade rural. Então assim, tudo que vinha, né, era reinvestido. Aí você acaba casando, você acaba tendo uma qualidade de vida, e para você conseguir se manter, você precisa fazer a fazenda continuar em ritmos acelerados, né?
E é muito E a acelerado. produzir, né? E a produzir. Então, ritmo acelerado que eu digo em termos de produção. De produção. Então, assim, Intensificação. Intensificação. Então nós tínhamos duas propriedades que ela não estava adequada para a cria, porque ela não foi preparada para isso, porque não tinha tradicionalmente uma pessoa que cuidasse disso, né, profissionalmente. Então você tinha que reinventar a propriedade, mudar praticamente tudo. É cerca, é divisão de pasto, e etc., coxos e muita coisa que foi feita, represas, etc. Mas então, divisório de pastagem, pasto limpo, né? Deixar as recrias nos melhores pastos, no fundo da fazenda como era feito. Então você começa, porque tem números. E voltado a isso, você cuidava do pasto de brisanta, aí 10 anos jogando veneno e arrumando e limpando. E ele morria. E ele veio a morrer. Ele veio a morrer. Gastamos 10 anos jogando veneno aí, ele veio a morrer. Então, são tipo de coisa que, o certo ou errado, né, você tem que fazer o que tem que fazer. As adequações. Vou limpar o pasto, vamos limpar. Se ele morreu, paciência, né? É isso aí. Renovação, etc. Muito bom. Eu fico muito feliz de ouvir isso de vocês e, né, a gente tem tido uma parceria interessante aqui, que tem gerado bons frutos. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final agora para quem assiste a gente e tá onde vocês estavam 10 anos atrás, 15 anos atrás, numa busca pela intensificação, numa busca por transformar um pedaço de terra num sistema de produção. O que precisa pensar? O que eu falo, Bruno, assim, o que eu penso e o que a gente tenta colocar em prática, tudo que você quer fazer na vida, independente se é na profissional, na pessoal, mas eu vou dar o exemplo meu principalmente, da prioridade rural. É você traçar um objetivo, onde você está, onde você quer chegar. E dentro desse objetivo, seguir as etapas, né? Você não consegue pular a etapa. Então, assim, o pular etapa num projeto pode ser que a hora que você chega nele seja negativo. Então, ir devagarzinho, entendendo, aprendendo, errando, mas nunca desviando nenhuma etapa. Então, é isso, assim, onde você está e onde você quer chegar e traçar o seu objetivo. E caminhar dentro de um planejamento. Dentro do planejamento, sem sair do planejamento, sem desviar foco. Em busca de resultados e corrigindo os cursos para que os resultados sejam alcançados. Eu vou dar um exemplo. Alcançados. Se você fez uma adubação de soja para 60 sacos, e der 60 sacos, não é frustração, você alcançou o seu objetivo. Claro que você queria 70. Se você fez um planejamento, um confinamento para engordar 2 kg por dia, você não vai querer que ele engorde 3. São 2 kg por dia. Então, assim, nós não se frustrar com o objetivo alcançado. Porque às vezes a gente traça o objetivo e sempre quer mais. Não. Mas estabelecer um objetivo, ter uma métrica, aferi-la e ir ajustando o percurso. Exatamente. Muito bom, muito bom. Fico de novo feliz de estar aqui. E agora seu Zé, você dá a conclusão. Encerre pra gente essa nossa conversa. Qual é o seu sentimento de tudo isso hoje? O meu sentimento em propriedade rural é prazer. É prazeroso. O meu sentimento é que as pessoas olhem com bons olhos, não só parte financeira, olhe com paixão, com trabalho, desenvolvimento e nunca perder a esperança, que nossa atividade é cheia de esperança, a gente está sempre procurando. Então o que eu aconselho às pessoas, eu não sou da atividade, não fui, estou sendo, mas nunca fui, mas sempre gostei. Isso me traz alegria e prazer. Então o que eu espero é que as pessoas olhem por esse caminho, olhando isso aqui com carinho, desenvolvimento, que ela vai chegar lá. Com prazer. Muito bom, muito bom. Fico feliz. Fica aí um pouco da história da Fazenda Pontal para vocês, que, né, veja as nossas... A gente está sempre mostrando as tecnologias que usa e tal. A ideia hoje era contar realmente para vocês um pouquinho da história das pessoas que fazem essa história, das pessoas que construíram esse sistema e fizeram com que a gente conseguisse, né, colocar a pecuária num patamar diferente, trazendo sustentabilidade, trazendo intensificação, desenvolvimento regional, fazendo com que a região seja cada vez melhor.